A você que está ligado na TVI, está começando agora o TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva, até às 19 horas com muita informação para você. Muito obrigado a você pela sua companhia, você que nos acompanha na Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus, você que nos acompanha diariamente aí, através do canal 24.2 da Ultra TVC, hein? São milhares de espectadores, de telespectadores, que nos acompanham diariamente aqui a programação da nossa TVI. E a você também que nos acompanha pelo YouTube, através do youtube.com/TVI Oficial. Muito obrigado também pelo carinho da sua audiência. Lembrando que você pode se inscrever aí no nosso canal, já são quase 17 mil inscritos no nosso canal, o canal do YouTube aí da nossa TVI. Aperte o botão então de inscrição e logo depois também o sino para que você seja avisado no momento em que a nossa programação esteja no ar. Essa programação que é uma programação diversificada, uma programação de diversos conteúdos de entretenimento, bem como também de esporte, bem-estar e logicamente a nossa programação de notícias, a nossa programação de informação para você, hein? Diariamente são 5 horas de programação ao vivo, diretamente aqui da nossa TVI, dos nossos estúdios aqui no Alto das Comunicações, na cidade de Itabuna. Muito obrigado a cada um de vocês pela sua audiência. Lembrando que você também pode nos acompanhar através do nosso aplicativo, digitando nas lojas de aplicativo TVI Play Brasil, baixando então o aplicativo que está aparecendo aqui para você também, e você pode então até agora mesmo apontar a câmera do seu celular para este QR Code que aparece aqui ao lado, tá certo? E baixar o aplicativo, fique por dentro de tudo que acontece na TVI. O nosso perfil no Instagram também, lembrando, @TVI Play Oficial, hein? @TVI Play Oficial. Nos segue por lá. Será um prazer tê-los conosco aí também no nosso Instagram. Isso mesmo, Instagram, os bastidores aqui da nossa programação. Você pode seguir por lá também, tá certo? Itabuna, hoje é dia 12 de agosto, terça-feira, um dia um pouco nublado, né, com alguns momentos de chuva. Nós temos inclusive imagens lá de fora, Cássio, temos imagens lá de fora, imagens recuperadas de agora há pouco do centro da cidade de Itabuna. Você vê aí a Avenida Comendador Firmino Alves, o nosso cinegrafista preparou agora há pouco. Mostra então o céu com algumas nuvens, né, nuvens carregadas inclusive. Podemos observar a pista molhada, isso significa que a chuva caiu por aí há um tempinho. Lembrando, são imagens recuperadas de agora há pouco, tá bom? Aí da Avenida Comendador Firmino Alves, aqui centro da nossa cidade de Itabuna. E agora, entrando na sua tela aí, a recém-reinaugurada Praça Otávio Mangabeira, mais conhecida como Praça Camaquã, recebeu aí a requalificação por parte do município. Está na sua tela a Praça Camaquã, centro de Itabuna, Praça Otávio Mangabeira, aqui no nosso centro itabunense. Nesse momento, com pouco fluxo de pessoas, né? Mas daqui a pouco eu tenho certeza que as pessoas começam a ir para aí, procurar então a praça de alimentação, enfim, né? Está aí esta praça, a maior praça, na verdade, da cidade de Itabuna, a Praça Otávio Mangabeira, mostrando-nos então aí o movimento de agora há pouco, alguns minutos atrás. Inclusive o sol raiando, o sol brilhando aí entre nuvens, mas brilhando, né? O sol aqui na cidade de Itabuna, a previsão é de tempo nublado, que o tempo continue nublado. Hoje a máxima em Itabuna de 26 graus, a mínima de 18 graus, hein? Então à noite, tenha certeza aí que poderá então esfriar mais um pouquinho, né? 18 graus para quem é de Itabuna aqui já é um clima mais frio, tá certo? Aí imagens agora recuperadas, imagens de agora há pouco do centro da nossa cidade de Itabuna, você acompanha por aqui também na nossa TVI, hein? Lembrando que
Hoje nós estaremos falando aqui sobre o programa, o PROAT, que é o Programa de Atenção ao Trabalhador de Itabuna. Você já ouviu falar sobre esse programa? Se ainda não ouviu falar, daqui a pouco estaremos recebendo o diretor do PROAT, Programa de Atenção ao Trabalhador de Itabuna, o Luiz Amaral. Ele falará, logicamente, aqui desse programa, da importância desse programa, falará também sobre o saldo positivo no CAGED, né? Falamos sobre isso semana passada aqui em uma matéria, mas eu tenho certeza que o Luiz ele trará essa informação mais detalhada para você que nos acompanha aqui na nossa TVI diariamente, que acompanha o nosso TVI News diariamente, tá bom? Vamos então aos destaques do dia de hoje. Nós vamos falar sobre as Trilhas do Desenvolvimento. O projeto do Fórum Empresarial da Bahia debate o futuro socioeconômico aqui da nossa região sul-baiana. Atenção, muita atenção, o ex-vereador de Ubaitaba se alista no exército ucraniano para então enfrentar a Rússia. Esse daí tá com muita coragem, viu, gente? Vamos falar também sobre um crime chocante na cidade de Ilhéus. Infelizmente, a violência que não tem parado. Um trabalhador rural de 60 anos foi brutalmente assassinado e vítima é vilipendiada. Minha gente, nós estamos vivendo dias terríveis, viu, gente? Esse cidadão aqui de 60 anos foi brutalmente assassinado. Isso aconteceu na zona rural da cidade de Ilhéus. Já falaremos sobre esse crime brutal que aconteceu por aqui em nossa região. Vamos falar também, a nossa Bahia lidera então o ranking nacional de facções criminosas, hein? Nós pincelamos ontem aqui, são cerca de 17 facções criminosas que estão instaladas por aqui no território baiano. Um bebê de 8 meses morre após ser deixado com a irmã de 5 anos enquanto mãe ia a baile funk no Rio de Janeiro. Abandono de incapaz, minha gente. Lamentavelmente, hein? Isso tem se repetido por diversas localidades aqui do nosso país, lamentavelmente. Já aqui na nossa região, a cidade de Ubaitaba é contemplada com 25 novas casas pelo novo PAC. Boa notícia, na área da moradia. Ainda aqui na nossa Bahia, um menino de 10 anos morreu eletrocutado, ao tentar resgatar uma pipa. Isso aconteceu em Juazeiro da Bahia. Isso mesmo, o garoto de apenas 10 anos, morreu eletrocutado após tentar resgatar uma pipa, e isso logicamente chama a atenção de muitos outros. Muita atenção, daqui a pouco estaremos falando sobre este assunto por aqui também, hein? Olha, muita atenção. Pais denunciam um acúmulo de lixo na porta de escola na nossa vizinha cidade de Ilhéus e cobram providências do poder público e da direção do ambiente escolar, hein? Muita atenção, daqui a pouco também no nosso TV News, que está só começando, tá certo? Eu vou a um break e já retorno com muita informação para você. Não saia daí. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, abraçando aí a todas as pessoas neste momento que estão nos acompanhando. Mais uma vez eu gostaria de deixar aqui o nosso beijo no coração de cada um de vocês, em especial algumas pessoas que falaram comigo no dia de hoje. Um abraço aí para a turma lá da equipe do Sebrae, a Cássia, a nossa amiga Gal, a nossa amiga Giovana e a todos ali do Sebrae que hoje reafirmaram que estão aqui também ligados em nossa programação, tá certo? Um grande abraço para vocês. Lembrando, começou na noite de ontem a Semana de Inovação, uma realização da Prefeitura de Ilhéus, conjuntamente com o CIMEC e o Sebrae, né? O Sebrae, além da nossa Universidade Estadual de Santa Cruz. Aí, Semana de Inovação que se estenderá até o dia 15 agora deste mês, até a próxima sexta-feira. Iniciou-se ontem, tá certo? Um abraço aí a todos vocês que estão nos acompanhando. Vamos então de informação a informação. Por aqui não para, em Trilha do Desenvolvimento, o projeto do Fórum Empresarial da Bahia debate então o futuro socioeconômico da nossa região sul, hein? Vejam bem, a promoção aí de reflexões estratégicas sobre o futuro socioeconômico do nosso sul da Bahia é a proposta do projeto Trilhas do Desenvolvimento, que é uma iniciativa do Fórum Empresarial da nossa Bahia, reunindo então empresários, formadores então de opinião e também representantes do setor público, para então discutir temas prioritários da agenda regional, hein? A ideia é mobilizar e reunir empresários, lideranças políticas e especialistas em 5 almoços, né? Almoços para então discutir desafios e oportunidades da nossa região. O primeiro então ocorreu no dia 10 de julho no restaurante Bistrô, aqui no centro da nossa cidade de Itabuna. Criado em 2009, o Fórum Empresarial da Bahia reúne então empresários, como já dissemos aqui, bem como os formadores de opinião do nosso setor público, e é presidido pelo advogado tributarista e também ex-secretário aqui no nosso município, secretário de Desenvolvimento Econômico de Itabuna, o José Raimundo Araújo, a quem nós mandamos um grande abraço nesse momento aí para o José Raimundo Araújo. Tem como promover também aí, o objetivo desse fórum é a promoção de debates sobre desenvolvimentos econômico sustentável e também o fortalecimento do ambiente de negócios aqui da nossa região, né? Abre aspas aí para a fala então do nosso José Raimundo. Ele diz o seguinte: a proposta do fórum é fortalecer redes de colaboração entre os setores público e privado, promovendo então debates sobre desenvolvimento econômico sustentável e ambiente de negócios da nossa Bahia, explicou aí o presidente deste fórum de negócios, esse fórum empresarial da Bahia, como já dissemos aqui, o advogado tributarista, o José Raimundo. Ele também acrescentou que o projeto Trilhas do Desenvolvimento busca então aprofundar discussões sobre eixos estratégicos que impactam então aí diretamente o cotidiano da nossa cidade e também da nossa região sul-baiana. Em síntese, ele finaliza dizendo: é uma oportunidade de alinhamento entre altos setores estratégicos da nossa sociedade grapiúna, que podem então e que também devem atuar de forma coordenada para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades aqui da nossa região, finaliza o José Raimundo. Lembrando que o encontro contou com a participação de lideranças regionais e trouxe à tona aí, gente, temas como a interiorização do gás natural, bem como destaque para o projeto de implantação de compressão na nossa cidade de Itabuna, entre outras medidas que estão sendo discutidas aí por esse fórum, que é um fórum importante, fórum empresarial
aqui da nossa Bahia, volto a dizer, presidido pelo nosso querido José Raimundo. Lembrando que essas discussões são importantíssimas, não só no âmbito apenas das discussões, mas no âmbito também dos negócios, porque nós sabemos que para a implementação se faz necessário esse diálogo, se faz necessário essa troca de expertise, para que então possamos ter pessoas com know-how, né, para poder então implantar na nossa região como é que nós podemos dizer aqui, Cássio? Para que possam implantar este conhecimento, né? Trazer este conhecimento, melhor dizendo, e deixar aqui, logicamente, essa semente para que ela possa germinar aí e trazer muita prosperidade, eu digo no sentido não só financeiro, mas no sentido mesmo de organização aqui, não só para Itabuna, mas para toda a nossa região. Então tá aí este importante fórum, Fórum Empresarial da Bahia. Eu gostaria de parabenizar aqui a iniciativa de todos os empresários que compõem este fórum, tá certo? E em especial, logicamente, o seu presidente, volto a dizer o nome aqui, o José Raimundo, tá certo? Então tá aí. Lembrando que, ao destacar que de acordo aí com os dados levantados, né, pelo Fórum Empresarial da Bahia, Itabuna conta atualmente com cerca de 8.600 empresas com CNPJs ativo, tá certo? A nossa cidade de Itabuna conta exatamente... Acontece no ao vivo, hein? Mosquito aqui. Conta com 8.600 empresas com CNPJs ativos e demonstra, então, um potencial econômico da cidade como um vetor de desenvolvimento regional, né? Itabuna, que sempre é uma cidade pujante nessa área aí dos serviços e também do comércio, né? 8.600 CNPJs ativos somente aqui na cidade de Itabuna, a cidade polo da nossa região sul-baiana, segundo esse levantamento, viu, gente, aí do Fórum Empresarial da Bahia. Muito bem, vamos seguindo aqui com mais informações. Desta vez, uma curiosidade, né? Um conterrâneo aí lá da cidade de Ubaitaba, ele que já foi ex-vereador e agora se alistou então no exército ucraniano para enfrentar a Rússia. Isso mesmo, lá na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nós temos um ex-vereador da cidade de Ubaitaba. Esse ex-vereador de Ubaitaba, o Nirlen Rafael Ferreira de Souza, de 52 anos, conhecido popularmente aí na cidade das Canoas como Rafael Buiquinho, ele está exatamente lá na Ucrânia, você vê imagens dele aí, onde então ele se alistou para integrar o exército local na guerra contra a Rússia. A confirmação veio após o próprio Buiquinho compartilhar em suas redes sociais aí, imagens vestido com um uniforme militar da Ucrânia e portando então um fuzil, como nós podemos ver aí, esta arma de grande poder bélico, né? As postagens causaram então surpresa e descrença entre muitos moradores aqui da cidade sul-baiana, a cidade de Ubaitaba. Mas a ida ao país europeu foi confirmada então por pessoas próximas aí ao ex-vereador, ao Buiquinho, o Nirlen Rafael Ferreira de Souza, Buiquinho, conhecido lá da cidade de Ubaitaba. Segundo a apuração, o ex-vereador chegou então à Ucrânia há quase um mês e após os trâmites burocráticos conseguiu então efetivar seu alistamento militar, hein? Rapaz, um negócio diferente, né, Cássio? Diferente isso aí. E há cerca de uma semana ele está por lá, exatamente nesta guerra contra a Rússia, né? Atualmente, ele participava de treinamentos e instruções táticas, esta etapa que é uma etapa obrigatória antes de seguir para a linha de frente da guerra, né? A viagem, de acordo aí com informações, foi viabilizada com apoio financeiro de empresários da própria cidade de Ubaitaba, né? É uma curiosidade que acabou arcando aí com as despesas de deslocamento e parte da estadia do ex-parlamentar aí da nossa vizinha cidade aqui do sul da Bahia. O fato uma curiosidade que eu queria saber o que é que motivou de fato aí a esse ex-vereador, o Buiquinho, a estar, né, indo para a guerra na Ucrânia. Muitos querem se afastar da guerra. O Buiquinho, pelo contrário, o Buiquinho, ele foi se alistar lá no exército ucraniano para poder então lutar contra a Rússia.
Não sei que de fato motivou aí esse ex-parlamentar da cidade de Ubaitaba a estar por lá neste momento, né? Mas é uma curiosidade que nós estamos trazendo aqui para você, esse ex-vereador da cidade de Ubaitaba, que se alistou então nesse exército ucraniano e estará enfrentando a Rússia na guerra que acontece, acredito, há cerca de 3 anos, esta guerra que acontece entre a Rússia e a Ucrânia. Tá aí essa informação. Mas vamos seguindo. Infelizmente, desta vez a notícia não é tão curiosa e não é tão boa. Nós vamos falar, infelizmente, de um crime que aconteceu na vizinha cidade de Ilhéus. Um crime brutal. Um trabalhador rural de 60 anos foi assassinado e vilipendiado, né? Isso mesmo, esse crime de brutalidade chocou então a zona rural aí da nossa vizinha cidade de Ilhéus. Lembrando que é uma brutalidade rara, né? Volta e meia nós vemos crimes por aqui, mas a forma como aconteceu essa de fato chocou a toda a população ali daquela zona rural, hein? Esse trabalhador, ele que vivia ali na roça, né? Trabalhador de 60 anos, identificado como Pedro Nascimento dos Santos, foi então assassinado, como já dissemos aqui, de forma cruel por outro trabalhador rural, em um ato que deixou a comunidade consternada, né? De acordo aí com a polícia militar, o ato foi marcado por requintes de crueldade e testemunhas relataram que o autor do crime teve um comportamento perturbador logo após a morte da vítima. Segundo relatos, ele chegou a comer a massa encefálica, misericórdia, hein? Ele chegou a comer a massa encefálica da vítima na companhia de cães. Isso aí só nos leva a crer que é algo espiritual, gente. Eu acredito que isso pode ser algo espiritual. Um cidadão comer a própria massa encefálica do outro, né? Do outro trabalhador que ele tinha acabado de matar. Isso aí são imagens de hoje, né, pela manhã, onde então a polícia esteve no local do crime e, segundo relatos de testemunhas, esse cidadão aí que cometeu o crime, ele, volta a dizer, com requintes de crueldade, comeu a massa encefálica, então, da vítima. É isso mesmo. A cena de horror, então, gerou aí grande perplexidade entre os moradores, hein? E a motivação para o homicídio ainda não foi, então, esclarecida. Lembrando que o suspeito foi visto por policiais em uma área de mata, mas conseguiu, então, fugir e ainda não foi preso. O caso foi registrado como homicídio qualificado por vilipêndio de cadáver, uma tipificação que reflete, então, a brutalidade deste crime, gente. A Polícia Civil segue, então, investigando o caso e não descarta a possibilidade de que o acusado sofra de distúrbios psicológicos. As autoridades pedem, então, a colaboração aí da população para localizar este criminoso e garantir que a justiça seja feita, de fato. A justiça precisa ser feita neste caso aí, este crime terrível que aconteceu na nossa vizinha cidade de Ilhéus, esse trabalhador rural de 60 anos que foi, brutalmente assassinado. Isso na zona rural de Ilhéus, hein? Zona rural de Ilhéus, vale a pena dizer. A vítima, infelizmente, aí identificada como Pedro Nascimento dos Santos, ele foi então assassinado. O cidadão que cometeu este crime chocante, ele acabou fugindo. E segundo o que mais está chocando aí nessa história toda, é de que, segundo informações, após então ele matar a vítima, os restos mortais ali da vítima, a massa encefálica, ele pegou a massa encefálica e estava comendo junto com cães. Isso me leva a crer que a polícia está levantando aqui a hipótese dele sofrer com situações psicológicas, e eu colocaria aí, tem gente que não acredita, mas também questões espirituais, gente. É uma situação que de fato nos deixa boquiaberta. Cada vez que está o tempo está passando, nós estamos vendo situações difíceis. Está cada vez mais difícil acreditar na crueldade que está aí dentro dos seres humanos. Um cidadão matar, então, aí o seu colega de trabalho, outro trabalhador rural, e logo depois comer, é isso mesmo que você ouviu, comer aí os restos mortais, juntamente com os animais, com os cães, como se nada tivesse acontecido.
Misericórdia, essa é a palavra. Misericórdia, porque de fato é algo que deixa a todos chocados com esta situação que aconteceu aqui do nosso lado, na vizinha cidade de Ilhéus, vitimando então esse cidadão de 60 anos, o Pedro Nascimento dos Santos. Nossos sentimentos à família aí, né, pela perda então do Pedro Nascimento dos Santos, que foi então morto brutalmente na zona rural aí da nossa vizinha cidade de Ilhéus. Vamos seguindo com mais informações. Desta vez, ontem nós pincelamos um pouco sobre essa informação aqui, que é exatamente da violência. Acabamos de falar desse caso de violência na cidade de Ilhéus e vamos continuar nessa linha aqui, porque infelizmente o nosso estado da Bahia lidera o ranking nacional, viu gente, de facções criminosas, segundo este levantamento que foi feito aí e divulgado pelo jornal Globo, né? O estado então abriga aí pelo menos 17 grupos, sendo 15 originários do próprio território baiano e 2 vindo de fora. Esses 2 vindo de fora, um da capital de São Paulo, aquele das 3 letras, e o das 2 letras aí do Rio de Janeiro, né? O mapeamento foi realizado com informações da Secretaria de Segurança Pública aqui do nosso estado, além da administração penitenciária e também dos ministérios públicos de todo o nosso país, que identificou então a existência, sabe de quanto, Ivan? De 64 facções que estão espalhadas aí pelas 27 unidades da nossa federação, né? Lembrando que, segundo o ranking aí, logo após a Bahia, aparece então Pernambuco com presença de 12 facções no seu território, e logo depois também o Mato Grosso do Sul com 10 facções. Na verdade, a Bahia, ela chega a ter mais presença de facção do que o próprio, como já dissemos aqui, o Mato Grosso, que é um estado que faz divisa, né, com algumas fronteiras. É algo que é integrante, né? A Bahia acabou sendo um estado, podemos dizer assim, fértil para as facções criminosas, né? E é preciso, volto a dizer, praticamente diariamente nós falamos aqui, a Bahia, infelizmente, está passando por este momento de alta na violência, fruto exatamente da instalação destas facções criminosas. E é preciso uma ação urgente do poder público. Não podemos ficar apenas fazendo o quê? De braço cruzado. Atenção, senhor governador, atenção, senhor secretário de Segurança Pública, que nos assiste aqui diariamente, sabe, eu falo diariamente aqui, que é necessário uma ação urgente. Nós sabemos, ontem nós noticiamos aqui o Mundial de Polo Aquático, tiros ali no bairro nobre da cidade, no bairro da Pituba. Tiros, e precisou então paralisar a partida do Polo Aquático, o Polo Aquático Mundial, a Copa do Mundo Mundial, ou seja, eram turistas estrangeiros que estavam por lá, disputando esta Copa, tiveram que parar a prática do esporte, tiveram que parar a prova por conta de tiros, em plena luz do dia. E aí eu vejo, isso aqui eu não vou deixar de falar, né? Independente de lado A ou de lado B. Mas aí foram entrevistar então o excelentíssimo governador. Aqui nós temos muito respeito, inclusive, o governador Jerônimo, ele falou, é algo armado, isso aí aconteceu no dia anterior, e aí a polícia avistou lá o cidadão que roubou, deu um tiro para cima. Independente, é fruto da violência. É fruto da violência que só tem crescido, senhor governador. E o senhor é o líder máximo desse estado. Precisa tomar uma atitude. Então, não podemos ficar aqui convivendo de braços cruzados, deixando que a nossa Bahia cada vez mais cresça com a presença de facções. Segundo esse levantamento aqui do próprio jornal O Globo, né, o levantamento foi feito pelo jornal o Globo, 17 facções estão aqui no nosso estado da Bahia. 17. Não é brincadeira. Né? Segundo essa reportagem aí, o Pernambuco e a Bahia enfrentam então um cenário fragmentado com disputas intensas entre os grupos locais. Tá aí, as disputas são intensas. Daí, então, o desenvolvimento de tanta violência, porque essas disputas, de fato, geram morte, geram assalto, enfim, né? É um grande ciclo, Eles precisam, então, ocupar os espaços. E como que ocupam esses espaços?
criando um verdadeiro ambiente de guerra, que é o que nós estamos vivendo aqui, infelizmente, no nosso território baiano, tá certo? Nós estamos vivendo um ambiente de guerra. Ontem nós tivemos aqui, lá para a cidade de Salvador, né, algumas viaturas, tanto para a Polícia Militar e quanto para a Polícia Civil. Muito bem, parabéns, temos que ter sim as viaturas, senhor governador. Mas para além disso, o que está sendo feito? Precisamos melhorar, aumentar o efetivo de policiais. Segundo informações, é um déficit de 14 mil policiais nas ruas, que nós temos em toda a Bahia. Um déficit. Quem está falando não é o Joab Paiva aqui da TVI, não é jornalista A ou jornalista B. Quem está falando é o Tribunal de Contas do Estado, segundo o levantamento, o TCE. Segundo o levantamento do próprio TCE, nós temos um déficit aí de 14 mil policiais aqui na nossa Bahia. E como é que nós vamos enfrentar esta guerra? Porque a guerra já está instalada. É fingindo que ela não está acontecendo? Eu acredito que a saída não é por aí, né? Então, se faz necessário sim tomar uma atitude urgente para que possamos enfrentar esta guerra. E lembrando que esta guerra nós vamos enfrentar de mãos dadas. A sociedade organizada, as forças policiais, as pessoas de bem do nosso estado, precisamos enfrentar e falar, aqui na Bahia não, aqui não se cria. Eu acredito que deve ser dessa forma, não é? Tá aí, está a tempo ainda. Precisamos tomar essas atitudes, ainda está a tempo. Não podemos deixar que o nosso estado vire uma espécie de outros estados que nós vemos por aí pelo Sudeste, que as pessoas não podem nem sair de casa. Se o bandido cismar com a sua cara, você não pode nem mais morar naquele bairro. Tem estados por aí que é assim, Ivan. Você tem que pagar a energia para terceiros, né? Enfim, vocês estão sabendo o que eu estou falando por aí. O fato é, a Bahia está liderando o ranking de estados com o maior número de facções criminosas, hein? Entre as facções que estão atuando aqui, segundo essas informações, está aí o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, o primeiro comando da capital, você vê imagens aí, né? De São Paulo, o Bonde do Maluco, que é lá de Salvador, o primeiro comando de Eunápolis, não sabia que existia isso. Primeiro comando de Eunápolis, né? Lá da cidade de Eunápolis, aqui em Itabuna, esses raios, né? Já conhecido aqui da população itabunense, o A e o B, bem como a tropa do KLV de Camaçari, Bonde do Neguinho, enfim, são diversas ramificações aí de facções criminosas. Se você observar aí, são 17 somente aqui na nossa Bahia. E algo que também chama atenção, viu, gente? Aqui em Itabuna nós temos, olha aí, diversas dessas, a presença de diversas dessas. Tanto essas facções daqui, locais, como também facções que vieram de lá, do Rio, e estão aqui em Itabuna também. Como nós podemos ver aí, esse levantamento, né, que foi feito, esse ranking que foi feito aí, né? Especialistas, então, apontam que é muito difícil precisar se o número das facções no Brasil está crescendo ou diminuindo, especialmente no caso dos grupos menores. Isso porque não há um critério oficial, então, para diferenciar as facções estruturadas de gangues com atuação circunstancial, né? Então foi feito esse levantamento aí, existem em alguns casos algumas gangues que têm participação circunstancial. Além disso, algumas organizações têm presença exclusivamente dentro de presídios, né? Como o Povo de Israel. Olha o nome dessa daí, eu nem sabia. Povo de Israel, que é lá do Rio de Janeiro, o que acaba então dificultando ainda mais o monitoramento em relação ao comportamento dessas facções. O fato é facção que trabalha exclusivamente, com presença exclusivamente no presídio, Ivan. É brincadeira um negócio desse. O presídio que deveria ser o ambiente exatamente para cortar essa relação dos indivíduos que cometeram algum crime em algum momento da vida com o mundo de fora. Mas, pelo contrário, eles têm se perpetuado e têm criado internamente, dentro dos próprios presídios, aí, essas facções, viu? Lamentável, volto a dizer, precisamos tomar uma medida urgente aqui na nossa Bahia. Acorda, senhor governador. Tá aí o nosso clamor enquanto comunicador aqui.
Vamos seguindo com mais informações e dessa vez nós vamos falar sobre um caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Um bebê de 8 meses morreu após ser então deixado com a irmã, e essa irmã de apenas 5 anos, gente. Um bebê, ele acabou morrendo quando então esta genitora, porque a mãe, sinceramente, né? Uma mãe deixar um filho de 8 meses... E aí, pasmem os senhores, ele deixou esse filho de 8 meses, esse bebê, para ir ao baile funk, né? Uma tragédia que acabou chocando aí moradores do bairro Jardim Novo, isso lá na zona oeste do Rio de Janeiro, mais precisamente em Realengo. Isso aconteceu no último sábado, dia 9, um bebê, né, uma menina, era uma bebê de apenas 8 meses, acabou morrendo após ser deixada sozinha em casa, sob os cuidados da irmã de 5 anos, enquanto a mãe foi exatamente, Ivan, para o baile funk. Pode um negócio desse? Pode um negócio desse, Ivan? De acordo então com a Polícia Civil lá do Rio, a mulher deixou as crianças sozinhas na noite de sábado e só retornou na manhã do dia seguinte. E ao chegar então encontrou o bebê com sinais de sufocamento. A criança então foi levada às pressas para a unidade de pronto atendimento, a UPA, mas já chegou sem vida. Equipes da Polícia Militar e da 34ª Delegacia de Bangu estiveram então na residência e constataram condições insalubres e também inadequadas para as menores, com paredes sujas, roupas rasgadas e falta de segurança então lá no local, hein? Testemunhas também relataram que a mãe costumava sair de casa à noite, deixando então as filhas sozinhas, ou seja, já era uma prática comum para esta indivídua aí que está aparecendo na sua tela, essa que era a genitora, porque a mãe de fato não faria uma situação como essa. Mãe, que nós conhecemos aí, não faria uma situação como essa, que é de fato deixar uma criança de 8 meses. Não sabe de nada uma criança de 8 meses. E o pior, deixou sob a tutela de uma outra criança, ou seja, abandono de incapaz. Não é isso? São duas crianças que acabaram ficando aí abandonadas, né? Segundo as informações aí, a mulher havia deixado uma mamadeira, veja bem, pronta para que a filha mais velha alimentasse então a bebê, né? A suspeita é de que a criança tenha então se engasgado com o próprio leite. Eita, rapaz, que situação, hein? A mãe foi então presa em flagrante, ainda bem, tá de trás das grades, hein? Foi presa em flagrante por então, como eu já disse, abandono de incapaz e seguido de morte, e pode então pegar até 12 anos de prisão. Que ela pega essa prisão mesmo para pensar no que ela estava fazendo. Porque no momento, e eu acredito, eu vou falar aqui o português, no momento em que foi para engravidar, né? Eu tenho certeza que não aconteceu dessa forma. Mas a pessoa não tem a responsabilidade de cuidar do próprio filho. Eu imagino que uma cidadã dessa aí não vai ter responsabilidade para nada na vida. Precisa de fato estar presa, pensando no que fez, para ver se muda. Se muda aí a mente, se torna uma pessoa responsável, que é o que está faltando aí nesta mulher que acabou então deixando a própria filha sozinha para ir curtir baile funk. Isso aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro, em Realengo, hein? Lamentavelmente, nós ficamos até chateados com a situação como essa. É de chatear. Como é que você tem um próprio filho, um bebê de 8 meses, que precisa de você, e você deixa lá para ir para um baile funk? É total irresponsabilidade que ela pague por esse. Eu sei que a criança não vai voltar, mas que ela fique por lá por um bom tempo na cadeia. Muito bem, vamos seguindo com mais informação. Vamos falar de uma notícia boa agora, né, Ivan? Vamos falar de moradia, vamos falar da cidade de Ubaitaba, isso mesmo. Vejam bem, a cidade de Ubaitaba foi então contemplada com 25 novas casas pelo novo PAC. Isso mesmo, são 25 novas moradias para as pessoas que precisam aí do município de Ubaitaba, hein? A prefeitura lá da cidade de Ubaitaba então anunciou esta importante conquista para o município. A cidade foi contemplada com 25 novas unidades habitacionais por meio do novo programa de aceleração do crescimento PAC, dentro então da modalidade do Fundo Nacional de Habitação e de Interesse Social,
o FNHIS, né? O investimento integra, então, um conjunto de ações voltadas para garantir moradia digna às famílias que mais precisam, as famílias vulneráveis aí da Terra das Canoas. As casas serão, então, construídas seguindo o padrão de conforto, segurança e infraestrutura adequada, contribuindo, então, para a inclusão social e o desenvolvimento urbano. Segundo a prefeita Gracinha Viana, ela destacou então aí que o resultado é fruto de uma articulação junto com o governo federal. Ela disse o seguinte, abre aspas aí: estamos trabalhando constantemente para trazer mais benefícios à nossa população. Essas novas casas representam dignidade e oportunidade para muitas famílias. Agradecemos a parceria do governo federal através dos nossos deputados federais, afirmou aí a Gracinha Viana, prefeita do município de Ubaitaba. O novo PAC, lembrando, é uma iniciativa federal que busca então impulsionar investimentos em áreas estratégicas, como nós podemos ver aí, a habitação, infraestrutura e serviços públicos, visando então o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades regionais. Tá aí, esta informação importante da cidade de Ubaitaba. Eu quero aqui parabenizar essa integração do governo municipal com o governo federal. Isso é importante. Nós sabemos que a maior fatia aí dos recursos públicos, eles ficam de fato na União. A menor fatia vem para os municípios e os municípios pequenos, muitas vezes, não têm condições de custear um programa como esse, um programa habitacional, que é muito importante. Talvez você que esteja na sua casa, aí no conforto da sua casa, na sua cama, na sua excelente poltrona nos assistindo, não tenha esta noção. Mas nesse exato momento, muita gente está vivendo em condições muito precárias e precisa, sim, de fato, da intervenção do poder público. Então aqui eu quero parabenizar a ação integrada, mais uma vez dizendo, do município, na pessoa da prefeita Gracinha Viana, lá de Ubaitaba, bem como também do governo federal. Nós sabemos que o novo PAC ele está exatamente para essas parcerias, como nós já citamos aqui, e também ajudando essas pessoas que tanto precisam, as pessoas mais vulneráveis. Eu acredito que é por aí, dar dignidade para essas pessoas, pessoas que moram em locais insalubres, que precisam desta habitação digna, são seres humanos, precisam de uma habitação, precisam de um emprego, precisam viver de forma digna. Então está aí essa informação, são 25 casas populares que estão sendo entregues então aí lá no município de Ubaitaba. Lembrando mais uma vez, parceria é a saída, parceria do município juntamente com o governo federal aqui do nosso país. Vamos seguindo, vamos girando com mais informação. Lembrando, daqui a pouco estarei recebendo aqui o Luiz Amaral, ele que é diretor do PROAT. Se você não conhece ainda o PROAT é o Programa de Atenção ao Trabalhador do nosso município de Itabuna. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto. É muito importante saber sobre esse programa, saber como se inscrever, Esse programa, ele faz de fato a ponte entre as vagas de emprego com o trabalhador. Programa de Atenção ao Trabalhador. Daqui a pouco vamos falar mais sobre este assunto, mais especificamente sobre este assunto. Mas agora eu gostaria de chamar bem a atenção de você, principalmente dos pais, dos responsáveis, Pais e responsáveis. Eu tenho certeza que estamos na época aí de pipa, e essa próxima notícia que nós vamos falar aqui se trata exatamente sobre esta brincadeira, Na verdade, essa brincadeira. Um garoto de 10 anos acabou morrendo eletrocutado ao tentar então resgatar uma pipa. Isso aconteceu aqui na Bahia, na cidade de Juazeiro. Esse foi o garoto que acabou então, morrendo eletrocutado ao tentar então resgatar esta pipa, Esse menino de apenas 10 anos acabou morrendo então após subir em um poste para resgatar esta pipa. Isso aconteceu também no final de semana, no último sábado, lá na cidade de Juazeiro, no nosso norte da Bahia, A vítima foi então identificada como
Defferson Gustavo Dias da Silva Lima. E o acidente, então, ocorreu, como todos sabem, na véspera do Dia dos Pais, enquanto ele estava brincando aí de empinar pipa e a linha ficou presa na fiação elétrica. De acordo, então, com a Polícia Civil, a tragédia, então, aconteceu quando a criança tentou alcançar o brinquedo e acabou sofrendo, então, essa descarga elétrica. Lembrando que a Neoenergia Coelba informou que a rede elétrica estava integrada irregular no momento do incidente, hein? Em nota, a concessionária também reforçou o alerta para que as pessoas não empinem pipa, muita atenção, não empinem pipa próximo, então, a fiação de rede elétrica, né? E em caso do brinquedo ficar preso nos fios, caso aconteça de ficar preso em algum dos fios, não tentem resgatar. É melhor comprar outra, é melhor fazer uma outra, enfim. Mas não tentem resgatar, né? A orientação é exatamente acionar aí a empresa pelo número 116, né? A secretaria, lembrando que a Secretaria de Educação lá da cidade de Juazeiro lamentou então a morte do estudante que cursava o terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino... médio não, desculpem. Terceiro ano do ensino fundamental, né? Pela idade, 10 anos. Terceiro ano do ensino fundamental na Escola Municipal Celso Cavalcante de Carvalho. Colegas, professores e funcionários, então, descreveram o Defferson como uma criança alegre, carinhosa e muito querida por todos. Você vê imagens, inclusive, aí do Defferson, ele que acabou, infelizmente, no último sábado, morrendo após receber essa descarga elétrica aí. Ele estava brincando, né? Como toda e qualquer criança brinca, gosta de brincar, estava ali brincando com a pipa. Final de semana, né? A pipa enganchou aí na fiação elétrica, ele tentou resgatar essa pipa e acabou então recebendo toda essa descarga, né? Lamentável. E aí eu gostaria de chamar a atenção dos pais. Atenção, senhores pais, né? Os filhos, logicamente, as crianças gostam de brincar. Isso é interessante que as crianças brinquem na rua mesmo. É interessante que as crianças brinquem na rua, porque hoje nós estamos no mundo digital e muitas crianças elas acabam ficando apenas no celular. É interessante quando eu digo nesse sentido, mas logicamente essas brincadeiras têm que ser feitas com muita segurança. Caso que não aconteceu, infelizmente, com o Defferson. E aí eu volto a dizer, atenção, senhores pais, porque de fato precisamos estar atentos. Olha, o meu filho está brincando de pipa, mas deixa eu observar aqui o local onde ele está empinando essa pipa. Será que é um local que trará risco para a minha criança? Não é proibido soltar pipa, pelo contrário, é um divertimento, é algo legal, mas tem que ser feito em uma área, logicamente, longe da fiação elétrica. Infelizmente aconteceu esse incidente aí com esta criança de apenas 10 anos e que é irreversível, a criança veio a óbito. Então tá aí esse alerta, muita atenção com seu filho, né, nas brincadeiras. É interessante deixar de fato as crianças se divertirem longe das telas, mas por outro lado também se faz necessário estar alerta para os ambientes, para os locais, logicamente, e também com quem as crianças estão brincando na rua, viu? Hoje tem que observar também com quem está brincando. Da mesma forma que tem que observar com quem está conversando na rede social, tem que observar com quem está brincando na rua. Vivemos tempos difíceis, não é fácil, mas precisamos estar alerta. Lamentamos, então, aí o falecimento desta criança que aconteceu, volto a dizer, na cidade de Juazeiro, no norte da nossa Bahia. Muito bem, nós vamos a um break e já nós retornamos com muito mais informações. Não saia daí, eu volto já já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas.
Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua companhia diária, companhia que é já cativa aqui, né? Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanha nos 4 cantos da nossa cidade, da nossa região e também dos 4 cantos da Bahia. Nós temos aí algumas pessoas que também estão nos acompanhando em outras regiões da Bahia, que nós abraçamos. Muito obrigado aí pela sua audiência. Olha, aqui em Itabuna está acontecendo o novenário lá na paróquia Nossa Senhora das Vitórias, isso mesmo, Nossa Senhora das Vitórias, estará se estendendo aí até o próximo final de semana. Então atenção, você que é católico, né, que professa a fé católica, está acontecendo o novenário, né, com missas que são realizadas diariamente, quermesse, né? E o Ivan, que é católico aqui, sabe muito bem, quermesse, para quem gosta, tem muita comida por lá, música ao vivo, né? Então é um ambiente, para você que é católico, que gosta então de estar participando, é bem interessante. É bem interessante, tá certo? Então um abraço, inclusive, aí para todos. Quem é o padre lá, Ivan? Vanilton. Então um abraço. Nildo, Padre Nildo, um grande abraço aí pro Padre Nildo e a todos aí da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, tá bom? No bairro Jardim Vitória, né? Logicamente não podemos deixar de falar bairro Jardim Vitória. Vamos seguindo, minha gente, com informações por aqui, e desta vez vamos falar sobre uma investigação de fraudes de mais de 219 mil reais aí que a PF está fazendo. É isso mesmo, a Polícia Federal então deflagrou no dia de ontem. Nós chegamos até a falar sobre este assunto aqui. É algo que tem chamado a atenção dos órgãos de imprensa e os olhares se voltaram, né? A Polícia Federal deflagrou no dia de ontem exatamente esta operação denominada de registro frágil, desculpem, registro frágil, exatamente para aprofundar as investigações sobre o esquema de obtenção ilícita de indenizações pagas pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos. O foco da apuração recai então sobre funcionários terceirizados suspeitos de participarem aí nas fraudes, de participação nessas fraudes. Segundo a Polícia Federal, o prejuízo então aos Correios em um período de cerca de 12 meses já ultrapassa a casa dos 219 mil reais. Eu tenho certeza que essa é apenas uma ponta do iceberg, viu, gente? Lamentavelmente, mas cumprindo então a determinação aí da 17ª Vara Criminal da Seção Judiciária da Bahia, os agentes federais então executaram 4 mandatos de busca e apreensão na nossa capital, na cidade de Salvador. As investigações então seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e também apurar fatos relacionados. Se condenados, os investigados poderão então enfrentar penas que somadas superam a 10 anos de prisão. Somadas superam a 10 anos de prisão. Eu espero que fique até mais, que chega de tanta fraude, que sirva de exemplo, então, aí, fraude no INSS, fraude em bancos públicos, fraude agora, suspeita essas fraudes aí nos Correios, enfim, a situação não tá tão boa assim não, minha gente. Mas que bom que a Polícia Federal está realizando essas operações, está se debruçando sobre esses casos para poder então apontar aí de fato as pessoas que estão cometendo essas fraudes e que seja descoberta de fato. Mas algo que é interessante é o seguinte: não apenas que seja descoberta, mas que os envolvidos, os responsáveis, paguem pelos atos.
Porque, infelizmente, e aí eu acredito que o senhor e a senhora que está me assistindo neste momento há de concordar, nós falamos há um período aqui sobre a questão do INSS, né? A fraude do INSS, os descontos indevidos de aposentados, de pensionistas, mas até agora foi descoberto. Tudo bem, foi descoberto. Mas até agora não se fala em prisão dos culpados, não se fala do andamento das investigações. Precisamos dar uma resposta para a sociedade brasileira. Falamos agora há pouco também, semana passada, um período atrás aqui, semana passada, sobre a possível fraude na Caixa Econômica Federal. Precisa ser investigada, precisa, e precisam ser punidos as pessoas que estão aí, de fato, desviando, fraudando. Algo que elas são pagas para poder trabalhar para o povo e acabam, então, fraudando. No caso do INSS, nós sabemos que são empresas aí que estavam descontando como se estivesse beneficiando, tanto aposentados como pensionistas. Eram empresas que estavam fazendo esses descontos de forma indevida, sem autorização dessas pessoas. E benefício que é bom, zero. Apenas surrupiando. Mas eu quero ver qual é o dia que aí os responsáveis irão falar assim, esta empresa, o responsável por esta empresa que usurpou aí o dinheiro do povo, está detrás das grades. Eu acredito que isso aí vai ser, de fato, vai lavar a alma de muitos brasileiros quando ouvirmos essa notícia aí nos nossos meios de comunicação, inclusive aqui no nosso TVI. Eu quero chegar aqui e falar, o responsável pela empresa X, se bem que não pode nem falar X, né? X é uma empresa também, mas eu não estou me referindo ao X, né? Mas o responsável pela empresa A ou B foi preso. Preso por quê? Exatamente por conta desses desvios indevidos. Seja lá no Correio, seja na Caixa Econômica, seja no INSS, o fato é, precisamos dar uma resposta para o cidadão que foi lesado, né? Cidadão que está sendo lesado. Aqui nos Correios, segundo a informação, né, nesse período de 12 meses, esta fraude está ultrapassando aí a casa dos 219 mil reais. O que, como eu já disse, acredito que é apenas a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, tenha certeza disso. Se investigar, estaremos achando bem mais, né? Se investigar, nós sabemos que o valor maior estará aparecendo aí. Mas o fato é isso, a Polícia Federal deflagrou então esta operação denominada Registro Frágil no dia de ontem e na cidade de Salvador, houveram então buscas e apreensões exatamente para fortalecer então esta apuração que está sendo feita pela Polícia Federal, hein? Muito bem, vamos seguindo com mais informação, vem comigo, desta vez nós vamos falar agora sobre a venda de carros elétricos. Isso mesmo, a venda de carros elétricos cresce aí 90% aqui na nossa Bahia nesse primeiro semestre de 2025, hein? A comercialização desses veículos eletrificados, categoria que inclui então modelos 100% elétricos e também modelos híbridos, registrou um salto de 90% aqui no nosso território baiano no primeiro semestre deste ano de 2025, né? Segundo os dados aí da Associação Brasileira de Veículo Elétrico, a BVE, entre o mês de janeiro e junho, foram então vendidos 4.356 automóveis desse tipo no nosso estado, um aumento aí de cerca de 1.534 unidades em relação ao mesmo período do ano de 2024, no ano anterior, né? Quando então as vendas foram de 2.292 unidades. Salvador, então, lidera aí o ranking de vendas com 2.262 unidades emplacadas, seguido por Feira de Santana com 390 veículos desse tipo. Logo depois chegando Lauro de Freitas também com 390 veículos
elétricos, né, veículos elétricos, e também Vitória da Conquista, com cerca de 275 veículos. Além de Camaçari, foram registradas 135 unidades emplacadas por lá, né? De acordo com o Carlos Roma, que é diretor, então, técnico desta Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a expansão da infraestrutura de recarga rápida será, então, determinante, vejam bem, para impulsionar ainda mais o setor, hein? E ele diz o seguinte, abre aspas, o que falta é infraestrutura nas estradas, especialmente de carga ultra rápida, que permite, então, carregar o carro de 20% a 80% em cerca de 10 minutos. Né? À medida que a Bahia avança nessa direção, teremos então muito mais eletropostos espalhados pelo Estado, afirmou aí o Carlos Roma, o diretor técnico da ABVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Atualmente, vale a pena dizer, a compra de veículos elétricos com o valor de até 300 mil aqui na Bahia, conta então com a isenção do IPVA, né, do IPVA, que é o imposto pago em relação a veículos, né? Um benefício que não se estende então aos modelos híbridos, viu? É só para carro 100% elétrico, para você, viu, Ivan, que quer comprar seu carro elétrico aí, vamos ter aí, tem a isenção de PVA, né? O pedido pode então ser feito online pela plataforma oficial do governo estadual, né, para esta isenção do IPVA, já que a pessoa, a você que está pensando em adquirir um veículo 100% elétrico, você deve fazer então esse pedido aí pela plataforma oficial do governo estadual, que é o www.ba.gov.br, o pedido de isenção do IPVA sem a necessidade de renovação anual, né? E na verdade essa isenção é exatamente para que as pessoas, para que haja uma popularização, né, da venda desses carros elétricos por aqui. Em Camaçari nós temos, onde funcionava a antiga Ford, né, a montadora então agora da BYD, que é essa montadora que trabalha com carros elétricos aqui também no nosso estado, no nosso país, né? Eu sei que os carros elétricos são os carros do futuro, e esse futuro já chegou de fato. O que falta, assim como já afirmou aqui o diretor técnico da Associação de Carros Elétricos, é exatamente essa questão da infraestrutura. Nós temos poucos postos, né, que fazem de fato essa recarga elétrica. São chamados de postos como é o nome que dá? De postos elétricos, né? Eletropostos, exatamente, essa palavra. Né? São chamados de eletropostos. Eletropostos que nós temos poucos aqui no nosso estado baiano, inclusive nas rodovias, né? Recentemente eu fiz uma viagem a São Paulo e fui de veículo, né? E nas concessionárias de pedágio, nós já vemos aí, né, nessas rodovias, salvo engano, na Fernão Dias, foi na Fernão Dias, ali na altura do estado de Minas Gerais. A gente já via, assim, alguns pontos de eletropostos. Né? Logicamente, isso aí já está sendo implantado Brasil afora com a crescente, né, de fato, na venda de carros elétricos. Eu espero que a Bahia possa estar cada vez mais também instalando esses eletropostos, logicamente não só a iniciativa do poder público, mas também da iniciativa privada, que é quem vai estar vendendo esses carros, né? Mas o fato é 90% aí de crescimento da venda desses carros elétricos, e eu acredito que dentro em breve nós teremos, vamos colocar aí 5, 6, 7 anos, muito mais carros elétricos na rua do que carro a combustão. Assim eu espero, logicamente que também depende aí das condições, né? Mas o fato comparado ao ano passado, já cresceu aí 90% a venda de carros elétricos no nosso país, o que é bom também, porque nós estamos falando aí de menos poluentes, né? Menos poluentes no ar. Nós precisamos começar a tratar deste assunto. Aqui, volta e meia, nós falamos sobre a questão dos resíduos sólidos, né, do descarte desses resíduos sólidos, e também é algo interessante que nós falamos dos poluentes. Né? Nós sabemos que cidades como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, já existe aí, né, até mesmo uma grande nuvem. Se chega no final do dia, você pode notar aquela nuvem de poluentes. Parte desses poluentes, carro a combustão. Então, esse crescimento também é uma boa notícia para o nosso meio ambiente, né?
porque nós estamos falando exatamente de carros verdes, né? Se assim podemos chamar, carros sustentável, né? Então tá aí essa informação que é bem interessante para vocês. Vamos seguindo, agora vamos para a terra da Gabriela, vamos para a cidade de Ilhéus. Dessa vez aí, pais estão denunciando, muita atenção aí, atenção também à Secretaria de Educação da cidade de Ilhéus, hein? Os pais estão denunciando aí acúmulo de lixo na porta da escola, isso na cidade de Ilhéus, e cobram então providências. Isso mesmo, os pais de alunos na cidade de Ilhéus, nós vamos saber que escola é essa, hein? Na manhã do dia de hoje, então esses pais da escola municipal Paulo Américo, que fica localizado ali no Parque Infantil em Ilhéus, né, se depararam com uma situação preocupante, de fato preocupante, você pode ver aí nas imagens, né? Uma grande quantidade de lixo acumulada bem na porta então da unidade escolar, hein? O cenário descrito como chocante e desumano pelos moradores então atraiu urubus e até mesmo ratos, não é para menos, ó a lixaiada que está por aí, né? Aumentando então o risco de transmissão de doenças e segundo os pais o problema tem se tornado rotina e afeta então não apenas os estudantes, mas também todos que vivem e circulam ali pela região dessa escola municipal, que é a Escola Paulo Américo de Oliveira. Diante do risco da saúde das crianças, a comunidade escolar então cobra providências imediatas da Prefeitura de Ilhéus por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e também da FG Soluções Ambientais, que é a empresa aí responsável pela coleta dos resíduos sólidos no município de Ilhéus, hein? Os moradores alertam que se a coleta não for regularizada e a limpeza reforçada, a situação pode então se agravar, né? Principalmente com o aumento das chuvas, que favorece a proliferação, de fato, de vetores. Isso, de fato, é um assunto muito importante, viu, gente? Muita atenção aí, Secretaria de Serviços Urbanos da cidade de Ilhéus, muita atenção à FG Soluções Ambientais, que é a empresa responsável, mas também nós vemos aí que tem a questão do descarte irregular. Muito lixo pelo chão ali, eu sei que a concha já está cheia, muito lixo pelo chão. E eu acabei de falar sobre a questão da separação dos resíduos sólidos, que é muito importante. Quando a cidade ela passa a entender melhor sobre separação de resíduos sólidos, né, sobre o reaproveitamento, eu acredito que cenas como essa elas passam a ser menos corriqueiras no município. Nós temos aqui em Itabuna, por exemplo, Ilhéus, eu acredito que ainda não acabou com o lixão. Ilhéus ainda tem lixão em Ilhéus, não é isso, produção? Nós temos lixão ainda em Ilhéus. Itabuna já implantou então um aterro sanitário, inclusive com a criação de uma associação, né? Uma associação de recicladores, de pessoas, de catadores de materiais recicláveis. Algo que é show de bola. E essa associação ela é interessante porque todos os materiais, a esteira, o caminhão, entre outros materiais, o município cedeu. E eles então fazem esse trabalho exatamente de quê? De ir recolher, né? Material de papelão, material de vidro, material de metal. Eles saem recolhendo aí durante a cidade, né? Na cidade, o que deixa então a cidade mais limpa, naturalmente mais limpa. E por outro lado, esses materiais não serão então descartados de forma irregular. Mas o fato é, na cidade de Ilhéus ainda não foi implantado um sistema como esse. Nós sabemos que a educação ambiental também, ela leva um certo tempo, inclusive sou um defensor de que a educação ambiental ela esteja também na grade curricular das escolas municipais, dos municípios, principalmente municípios que já tem aterro sanitário. Eu não sei se aqui em Itabuna já colocaram na grade, viu, meu querido amigo secretário e um grande entusiasta dessa área também, que é o Rosivaldo Pinheiro. Aqui eu mando um abraço, inclusive, Rosivaldo. Vamos convidar o Rosivaldo para vir aqui até o programa. Nós vamos falar também sobre esse assunto, né? Reciclagem, assuntos de materiais de resíduos sólidos, né? O descarte do resíduo sólido, a educação exatamente da separação dos resíduos sólidos. Isso deve estar na grade curricular dos municípios. E aí nós vemos uma cena como essa. Logicamente que agora nos cabe o quê? Cobrar, fazer coro juntamente com os pais de alunos, com toda a comunidade escolar, cobrar aí do prefeito municipal. Atenção, Valderico, eu sei que você tem se esforçado para ser um bom gestor, nós estamos vendo isso aí na cidade de Ilhéus, né? Ele tem se esforçado para ser um bom gestor, está
no 8º mês, mas você é o responsável, né? Então, Vossa Excelência é o responsável. Então, vamos tomar uma atitude aí em relação a essa questão do recolhimento desse lixo, que segundo informações aí, já não está sendo feito esse recolhimento de forma regular, precisa sim ser regularizado. Primeiro, a pergunta eu acredito que todos têm feito, o porquê não tem sido feito de forma regular. E segundo, nós estamos vendo aí que de fato essa lixaiada que por aí está, só trará doença. O lixo, logicamente, associado aí, traz doença. Doença e muitos animais peçonhentos. Imagine aí, a professora está dando aula dentro da sala de aula, quando entra então um rato pela porta. Vai causar um alvoroço. Vai causar um alvoroço, não tenho dúvidas. Uma cobra ou qualquer outro animal que está por aí nessa lixaiada. Porque esse lixo, logicamente, atrai. Não preciso ficar aqui falando isso, que é algo óbvio. Coloca, por favor, na tela aí, Cássio, essa lixaiada. Isso aí na cidade de Ilhéus, mais precisamente na Escola Municipal Paulo Américo de Oliveira. Muita atenção, os pais estão denunciando este acúmulo de lixo exatamente na porta da escola. Você pode ver aí ao fundo, a porta, de fato, a entrada das crianças aí por esta área aí, bem como o estacionamento da escola. Então, atenção aí, Valderico, atenção secretário de Serviços Públicos da cidade de Ilhéus e também aos responsáveis pela empresa, a empresa que faz o recolhimento desses resíduos, que é a FG Soluções Ambientais. Está aí a informação, está aí também o nosso pedido aqui, o nosso clamor, juntamente com os pais e também alunos desta escola municipal, tá bom? Muito bem, vamos seguindo por aqui, vamos seguindo de mais informação, vem comigo. Desta vez nós vamos falar sobre um mutirão, isso mesmo, um mutirão que promove aí reconhecimento de paternidade aqui no nosso sul da Bahia. Nós tivemos o Dia dos Pais no último domingo e essa é uma questão muito importante, até porque nós sabemos que aqui na nossa Bahia é um número grande ainda de filhos sem o nome do pai no documento. É isso mesmo, aquele cidadão que apenas foi o genitor ali e não teve a responsabilidade de muitas vezes assumir a criança, de registrar a criança. O fato é que este mutirão aí vai promover este reconhecimento de paternidade aqui na nossa região sul da Bahia, hein? Mais de 4,5 mil crianças foram então registradas sem o nome do pai. Olha aí o número, 4.500 crianças foram registradas, então, sem o nome do pai, somente nesse primeiro semestre do ano aqui na nossa Bahia, hein? Em 2024, o número chegou a 12.436 crianças sem o nome do pai. São números altos, viu? Números altíssimos. Então, para combater esse cenário de ausência paterna, a Defensoria Pública, então, do Estado da Bahia, vai promover um mutirão na cidade de Camaquã, aqui na nossa região sul-baiana, com exames de DNA gratuitos, além também de atendimento para reconhecimento de paternidade. A ação está marcada para a quinta-feira, a próxima quinta-feira, dia 21, não é essa agora, viu gente? Na outra quinta-feira, dia 21, e estará acontecendo das 8 às 12 horas. Isso lá na unidade local da Defensoria Pública, na Avenida Dom João Vargem, número 326, no centro da cidade de Camaquã, hein? Serão oferecidos também serviços de reconhecimento de paternidade socioafetiva, formalização de acordos extrajudiciais, de guarda, bem como alimentos e regularização de visitas. É aquela questão lá das visitas, qual é o dia que a mãe irá visitar, qual é o dia que o pai irá visitar, enfim. Basta então comparecer ao local munido de documentação, lembrando que quem quiser fazer esse reconhecimento deve aparecer ao local munido aí de documentação com cópia de certidão de nascimento, tanto do filho como também a cópia da carteira de identificação, que é o RG e o CPF da mãe da criança, além também da cópia de comprovante de residência de ambos,
bem como a cópia de nascimento aí da própria mãe da criança e o endereço residencial do suposto pai, entre outros, hein? A ação, então, faz parte aí da campanha Meu Pai Tem Nome, que é promovida pelo Conselho Nacional de Defensoras e também Defensores Públicos Gerais e que tem como objetivo reduzir o número de casos de filhos e filhas com pais ausentes. De acordo então aí com o defensor público, o Washington de Andrade, que é coordenador da 4ª região da DPE, que é a Defensoria Pública do Estado, aqui na nossa cidade de Itabuna, a meta é reduzir ao máximo o número então de crianças sem nome do pai nos documentos. Para isso então a Defensoria tem fortalecido o diálogo e também a parceria com os cartórios locais, bem como conselhos tutelares, unidades prisionais, instituições de acolhimento e secretarias municipais para a divulgação então aí dos serviços, Ter o nome do pai na certidão, lógico, certidão de nascimento, é um direito garantido na Constituição Federal. E também no Estatuto da Criança e do Adolescente. O registro assegura o recebimento de pensão alimentícia, regulamentação de convênios, e direitos sucessórios, no caso de herança, além do reconhecimento de paternidade decorrentes dos testes de DNA positivos. Também podem ser feitos aí o reconhecimento socioafetivo, que é exatamente independente do laço sanguíneo. É quando, por exemplo, a mãe da criança já convive aí com o padrasto da criança, e que ela pode então, esse padrasto ele pode reconhecer aquela criança que não é filho biológico como o seu filho, ou seja, é uma relação socioafetiva. Ela tem ali aquela criança como seu filho, então você pode reconhecer. Inclusive, aproveitem, caso você queira fazer este reconhecimento, colocando o seu nome no registro de nascimento da criança, aproveitem então aí este mutirão que está acontecendo, volto a dizer, lá na cidade de Camaquã, estará acontecendo na próxima quinta-feira, não nesta quinta-feira, na quinta-feira da próxima semana, melhor dizendo, dia 21, das 8 às 12 horas, lá na Defensoria, na Avenida Dom João Vargens, número 326, a centro de Camaquã, tá certo? Lembrando que a Defensoria Pública da Bahia atua pelas vias judiciais e extrajudiciais também para garantir o reconhecimento da paternidade, tá certo? E os direitos também decorrentes da própria, No primeiro semestre desse ano, foram então feitas cerca de mais de 800 exames de DNA e cerca de 440 reconhecimentos de paternidade. Lembrando que em 2024 foram então mais de 2.000 testes realizados, e os serviços então estão disponíveis na capital do estado, mas também em todas as unidades aqui do nosso interior e também nas interências da unidade móvel de atendimento da Defensoria Pública, tá certo? Lembrando que também, outro dado importante aqui, na nossa Bahia, os registros de crianças sem nome do pai devem ser notificados pelos cartórios de todos os estados, também a Defensoria, viu? Exatamente, existe aí esta notificação obrigatória, ou seja, o cartório que registra ali está sem o nome do pai, esse cartório ele deve então notificar então a Defensoria dos estados, A exigência foi prevista aí pela Lei Estadual 13.577 de 2016, que visa então facilitar o acesso da instituição às informações que são necessárias, viu, gente, para então a investigação de paternidade. Os dados devem ser então encaminhados mensalmente, os próprios cartórios devem encaminhar mensalmente às defensorias públicas, inclusive pelos cartórios de registro civil das cidades, que tem aí unidades espalhadas por toda a nossa Bahia. Somente no primeiro semestre, o órgão, a Defensoria Pública do Estado, recebeu aí cerca de mais de 2.200 notificações dessa natureza, ou seja, o número só tem crescido. Agora, algo que tem chamado a atenção é o seguinte: o cidadão, ele está ali, tem uma relação com a mãe da criança, mas no momento de assumir a responsabilidade, não assume. Muitos deles somem, não querem registrar. Por quê? Porque se não está no registro, não preciso pagar pensão. É fugindo da pensão, de fato. Muitos casos acontecem por conta disso. O cidadão foge da pensão, foge da responsabilidade. Mas esquece, gente, e eu tenho certeza disso, que são incalculáveis, a questão do que você perde. Que você está pensando aí exatamente, eu estou falando diretamente com você que é genitor, você que
acabou aí tendo uma relação e tendo um filho, né? E não reconheceu esse filho. Quando você não reconhece, você não está se livrando da obrigação de pagar uma pensão, um valor. Você está, na verdade, perdendo a oportunidade de exercer sua paternidade. É o contrário, está perdendo, de fato, momentos diferentes que você teria com seu filho, que dinheiro nenhum pode comprar. Essa é a realidade. Mas, convenhamos, muitos homens aí afora não querem assumir a responsabilidade. E está aí somente a crescente desses números, né? O número vem crescendo assustadoramente aqui somente na Bahia. Nós fizemos esse recorte aqui agora falando, né? Então daí é importante esta ação da Defensoria Pública, aqui parabenizar a Defensoria Pública do nosso estado por esse mutirão, né? E lembrando também que você, como eu já disse agora há pouco, que quer, então também, não é pai biológico, mas quer colocar o seu nome na registro de nascimento de alguma criança, que você já tem aí um vínculo afetivo com essa criança, você também poderá fazer neste momento aí, neste mutirão que está acontecendo em todo o nosso interior baiano. Lembrando que na capital baiana, sempre lá na Defensoria também existe o público que vai lhe atender ali para fazer exames de DNA, né, para fazer de fato este reconhecimento, esta equipe. Aqui em Itabuna também nós temos, e também agora nessas outras cidades, né, menores, né, está chegando aí essa unidade móvel, que é o caso de Camaquã, que estará realizando aí no próximo dia 21 este importante mutirão, tá certo? Então tá aí esse mutirão importante intitulado pela Defensoria, esta campanha Meu Pai Tem Nome. Imagine quando se chega no Dia dos Pais, por exemplo, a criança olha para um lado, olha para o outro, não tem o meu pai. Cadê? Quem é meu pai? Não sabe nem sequer quem é o pai. Eu volto a dizer aqui, você que se exime da responsabilidade de registrar o filho, quem está perdendo não é a criança, quem está perdendo é você de ter esse momento e de exercer a sua paternidade de forma digna, tá certo? Tá aí a informação, mais uma vez, parabéns à Defensoria Pública do nosso estado por esse importante mutirão. Muito bem, vamos então agora falar sobre a previsão do tempo, isso mesmo, previsão do tempo. A nossa repórter Brenda Santos vai trazer aí essas informações para vocês, tá bom? Vai falar como se comportará aí o tempo, o clima e o tempo no dia de amanhã. Muito boa tarde, Brenda. Qual é a previsão que você tem pra gente? Boa noite, Joab. Boa noite a você que nos acompanha de casa. Falando da previsão do tempo de hoje, na cidade de Itabuna de Ilhéus, o clima foi parecido. Tanto em Itabuna como em Ilhéus tivemos chuva fraca e rápida ao longo do dia. Em Itabuna, ao final da tarde, o tempo se abriu e as pancadas de chuva cessaram. Mas a previsão e a possibilidade de chuva segue durante a noite. Em Ilhéus, o tempo segue nublado, com a mínima entre 22 e máxima de 25. Já em Itabuna, as mínimas também ficaram entre 17 e máxima de 24. Para amanhã, o cenário não muda muito. Em Itabuna e em Ilhéus, a previsão será de chuva fraca, com um alerta amarelo para acumulados de chuva. Baixo risco de alagamento e de deslizamento, mas ainda assim está em vigor esse alerta amarelo. Já para a região da Bahia, no geral, no interior e no oeste, teremos sol forte e com poucas nuvens. Em Salvador, a cidade segue com o tempo instável, podendo haver pancadas de chuvas ao longo do dia. Muito bem, muito obrigado, Brenda. Boa noite já, né? Eu falei boa tarde, boa noite, de fato, boa noite. Nós já chegamos aqui a cerca de quase às 18 horas e 30 minutos, já está chegando aí. Boa noite para você, Brenda, também. De fato, o clima deu uma mudada aqui na nossa região, né? A chuvinha está caindo por aqui. Itabuna hoje mesmo, com a máxima de 26, mínima de 18. O friozinho já está chegando também agora no final do dia, né? Você que é friorento, aí já prepara o capote, porque hoje à noite o friozinho já está chegando por aqui. 18 graus já é frio para quem é itabunense, para quem é baiano.
Imagine, hoje a capital paulista amanheceu com 10 graus. Curitiba, 5 graus, de fato, muito frio, imagine aí. Eu já tive a oportunidade de pegar 10 graus de temperatura e, de fato, era muito frio. Principalmente a gente que não está acostumado, né, Brenda? Está acostumado com esse frio, de fato, nós sentimos muito. Mas está aí esta informação, né? Está aí esta informação, a informação da previsão do tempo. A nossa repórter Brenda Santos, amanhã, se Deus permitir, você retorna com mais informação, tá bom, Brenda? Muito bem, o governo do estado, né? Nós temos a informação que o governo do estado, como eu falei, fez ontem, de fato, entregas de viaturas, novas viaturas aí, tanto para a Polícia Civil como para a Polícia Militar, né? A reestruturação aí por parte da PM. Logicamente que isso também faz parte aí deste empenho no sentido do enfrentamento às facções criminosas que têm se instalado no Estado. Eu fiz uma crítica mais cedo sobre essa questão. Eu sei que existe, de fato, algumas ações. A crítica é no sentido exatamente de que precisamos fortalecer cada vez mais, né? Mas ações como essa, de fato, que nós vamos assistir a matéria agora há pouco, nós precisamos mostrar, né? Se está fazendo, nós precisamos mostrar. Se precisa melhorar, nós precisamos cobrar. Este é o fato, porque aqui o jornalismo da TVI é um jornalismo sério e compromisso com você. Mas temos essa matéria, pode rodar, Cássio. O governador Jerônimo Rodrigues assinou, durante evento no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, projetos de lei que reestruturam toda a organização da segurança pública no Estado. O pacote envolve mais unidades, novos cargos e uma gestão mais eficiente para enfrentar a criminalidade. Antes das assinaturas, ele entregou novas viaturas que vão atender a capital e interior. O investimento de R$ 25,6 milhões renova e amplia a frota, e faz parte de um conjunto de ações para modernizar as forças de segurança e garantir mais proteção à população. Nós estamos na segunda etapa de reforma administrativa e ampliação de alguns comandos e pelotões e batalhões aqui na Bahia. Hoje, eu quero agradecer aqui essa segunda etapa, fizemos logo em 2023, quando assim assumiu o governo. Depois, agora, e quero agradecer a contribuição das associações representativas, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, que trouxeram contribuições e combinaram que pudessem aguardar o momento adequado, e assim nós fizemos. Depois, a própria corporação, através do secretário Marcelo, dos respectivos comandantes, que trazem também as demandas internas. Depois da Assembleia Legislativa, dos prefeitos, que cobram, que pedem para que a gente possa fortalecer a segurança pública na Bahia. Foi assim que fizemos hoje. Nós aqui, eu enviarei para a Câmara de Deputados, para a Assembleia, 4 projetos de leis. Um dos projetos é o que amplia o tempo de quem está na reserva que pode continuar contribuindo conosco. Hoje nós temos 1.200 policiais que estavam na reserva e vieram para contribuir conosco. Serviço administrativo, serviços que eles podem e têm a competência para tal. Mas eram 4 anos, e agora a gente amplia para mais de 2 anos. Então o policial da reserva ele pode vir contribuir com o serviço da ativa nossa, com 6 anos de validade a sua contribuição. Ainda, além disso, envia um projeto de lei para a criação de estruturas de gestão dentro da Polícia Civil. Nós criamos um delegado-chefe geral adjunto, administrativo, que vai ser mais operacional, folgando assim o delegado geral de poder gerenciar toda a Polícia Civil da Bahia. Além disso, cargos no interior do Estado, para que a gente possa fortalecer a presença da Polícia Civil no interior. E o outro é justamente quando a gente cria aqui os 3 comandos, e quando a gente cria, por exemplo, um comando em Jequié, a gente desafoga o comando de Vitória da Conquista, o de Itabuna, porque cria-se um ambiente que centraliza em Jequié esse comando, assim como o de Irecê e o de Alagoinhas. A gente aproxima as ações mais perto das famílias, inclusive garantindo que Freire de Santana, no caso de Alagoinhas, fique mais folgado em relação à quantidade de municípios que ele cuidava. Além disso, os batalhões criados, vocês verão, cada um especificamente, inclusive criamos em municípios importantes, como é o caso do Baixo Sul em Valença, em Jacobina,
em Juazeiro. Então, são uma estrutura que a gente fortalece a quantidade de profissionais em cada canto da Bahia. Hoje, ainda, eu entreguei o quantitativo de 118 viaturas para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Exatamente, 118 novas viaturas para a Polícia Militar e a Polícia Civil, nesse planejamento que a gente tem de renovação e ampliação da frota. Essas viaturas que serão distribuídas para toda a Bahia, região metropolitana e para a capital, e com certeza fortalecerão ainda mais, não só o trabalho de investigação da Polícia Civil, mas o trabalho preventivo realizado pela Polícia Militar. Então, tá aí, né? Essa entrega que aconteceu ontem das 118 viaturas para a Polícia Civil e Militar do nosso estado, como colocou aí o governador, vem exatamente para fazer esse reforço que nós sabemos que é muito importante, como já disse agora há pouco, vem aí para o enfrentamento, logicamente, das facções criminosas, que segundo informações, são 17 que já estão atuando aqui no estado da nossa Bahia, né, do estado da Bahia. Mas está aí essa informação, precisamos cada vez mais estruturar as nossas polícias, né, tanto a Polícia Militar, como a Polícia Civil, entre outras forças, né? Essa integração, ela é muito importante, né? Essa questão também de novas viaturas, ela é importante, porque nós sabemos que cada vez mais o crime tem se organizado, o crime organizado está de fato organizado e o Estado de fato de direito tem que também se organizar, melhorando o efetivo de veículos, melhorando, logicamente, o poder bélico, que precisa sim estar preparado. Nós estamos falando de facções que estão recebendo as polícias com fuzis, com submetralhadoras. Aqui em Itabuna foi apreendida na semana passada uma submetralhadora no bairro aqui, na cidade de Itabuna. E de fato, isso não é novidade, não só aqui em Itabuna, mas em outras cidades aqui da região e na capital. É a capital que eu diga. Então, mais do que nunca, ações como essas são bem-vindas e precisamos cada vez mais melhorar. O que não pode acontecer aqui é o fingimento, né? O fingimento de que nada está acontecendo e de que a Bahia está tranquila. Pelo contrário, eu acredito que nós estamos aí vivendo um momento delicado, um momento difícil no que diz respeito à questão da violência no nosso estado. A luz de alerta já está acesa. Precisamos enfrentar de fato. O enfrentamento, logicamente, passa também por essa reestruturação e volto a dizer, o governador ontem entregou, juntamente com Marcelo Werner, que é o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, essa nova frota aí, com 118 viaturas para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Nós sabemos que não é a frota total, né? É um reforço aí dessa frota exatamente para o trabalho das nossas polícias, tá certo? Este reforço super necessário. Quando tem que parabenizar, volto a dizer, nós parabenizamos, mas quando tem que cobrar, nós também cobramos, tá certo? Nós cobramos quando tem que cobrar, parabenizamos quando tem que parabenizar. Eu acredito que esse é o papel de fato da comunicação, esse é o papel de fato da imprensa. Exatamente como uma espécie de elo entre você que está nos assistindo, cidadão, contribui com seus impostos, exatamente com o poder público. Porque eu tenho certeza que, muitas vezes, as demandas são inúmeras. Imagine você gerir um estado como a Bahia, né? Um estado com 417 municípios, um estado que é maior do que muitos países europeus. Cabem países europeus aqui dentro do território baiano. Então, de fato, é bem complexo. Mas, por outro lado, o nosso papel da imprensa é importantíssimo nesse sentido. Nós fazemos esse elo. Né? Você grita daí, nós respondemos. Nós mostramos, nós evidenciamos os problemas que estão aí na nossa sociedade, e nesse caso em específico a sociedade baiana, que infelizmente tem sofrido com o aumento desta violência. Precisamos enfrentar, governador, precisamos enfrentar diariamente, tá certo? Melhor dizendo, dioturnamente. Muito bem, nós vamos a um break, já nós retornamos com mais informação, não saia daí, eu volto já.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. Um abraço aqui para todas as mulheres que compõem o excelente grupo. Pude conhecer hoje o grupo Elas em Movimento, isso mesmo, Elas em Movimento. Um grande abraço aí para a Drica, que é a líder deste grupo. É um grupo de mulheres empreendedoras, hein? Maravilha, aqui da nossa cidade de Itabuna. Conheci no dia de hoje e amanhã nós estaremos falando sobre esse assunto, mulheres empreendedoras aqui no nosso programa com a Drica
Itabuna, ela que é a líder desse grupo importante aqui na nossa cidade. Elas em movimento, um grande beijo para todas vocês, mulheres empreendedoras, verdadeiras guerreiras, né, que empreendem aqui no nosso município de Itabuna. Vamos seguindo de informações, desta vez nós vamos falar exatamente sobre a convocação que a Prefeitura do município de Itabuna está fazendo. A Prefeitura convoca aí novo grupo de aprovados do concurso do ano de 2023, hein? Excelente notícia aí para quem fez o concurso e que agora será convocado. A Prefeitura da nossa cidade, a Prefeitura de Itabuna, publicou 2 portarias de convocação de candidatos aprovados no concurso público regido aí pelo edital 01 de 2023, né? No total, são mais de 10 concursados chamados a ingressar como servidores efetivos no serviço público municipal, hein? Os profissionais convocados, então, vão então atuar nas funções de analista administrativo, arquiteto, engenheiro civil e professor de história e também de matemática. De acordo com a Prefeitura, as novas nomeações atendem, então, aí as necessidades das secretarias municipais para, então, suprir a vacância dos cargos desocupados em razão da extinção do vínculo dos servidores aposentados, né? Como nós já até falamos sobre esse assunto também por aqui. Desculpem, promovendo então aí a substituição, né, desses aposentados do quadro funcional conforme o decreto do ano de 2024, de dezembro de 2024, né, e também o decreto de 28 de fevereiro deste ano de 2025. Os candidatos, lembrando, muita atenção, os candidatos listados deverão então comparecer aí ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão e Inovação, que funciona, e aí é muita atenção que eu peço, porque a Prefeitura de Itabuna, muitas secretarias estão funcionando de forma descentralizada, né? Neste caso aí do RH, da Secretaria de Gestão e Inovação, ela funciona exatamente no edifício Jequitibá Trade Center, que fica ali logo em frente ao shopping aqui da cidade de Itabuna, tá certo? No segundo andar, ali na Avenida Aziz Maron, número 1067, bairro Jardim Vitória. Lembrando, o horário de atendimento é de 8 às 14 horas. Então você que está aí na lista de candidatos convocados, muita atenção, você deverá comparecer exatamente no RH da Secretaria de Gestão e Inovação do nosso município, que está ali no Jequitibá Trade Center. Isso mesmo, Jequitibá Trade Center, segundo andar deste prédio, tá bom? Lembrando que o prazo para apresentação do setor é de 30 dias, ou seja, se o seu nome está lá, você não compareceu nesse prazo de 30 dias, tá bom? Você poderá perder, então, essa vaga. Importante, hein? É importante. E lembrando que começou, então, a contar da data da publicação, esses 30 dias, aí, da data da publicação das portarias, hein? Que foi no último dia 8. Então, o último dia 8 foi na semana passada, né, gente? Semana passada, o último dia 8. E nós já estamos no dia 12, não é isso? Nós já estamos no dia 12, foi na sexta-feira passada. Então, a publicação dessas portarias. Então, 30 dias a partir deste dia 8, né, você terá para comparecer, você que está aí com o nome na lista de convocados, terá para comparecer, então, a Secretaria lá de Gestão e Inovação, mais especificamente o setor de recursos humanos. Mais uma vez, lembrando os cargos aí que foram chamados, segundo informações, pela vacância, então, de pessoas aí nessas áreas, são cargos de analista administrativo, arquiteto, engenheiro civil e professor na área de história e também na área de matemática. Tá aí essa informação, você que fez o concurso, dá uma olhadinha aí exatamente no Diário Oficial, né, nessa convocação que foi feita pelo município aqui de Itabuna desde o último dia 8. Muita atenção para os prazos. Muito bem, vamos seguindo de mais informação. Por aqui a informação não para. Dessa vez vamos voltar a falar da cidade de Ilhéus. A cidade de Ilhéus, então, celebra o legado do escritor internacionalmente conhecido, né, Jorge Amado, com a programação cultural, gastronômica e turística. Que legal, hein? Que maravilha! A Prefeitura aí do município de Ilhéus promove, então, o festival
Agosto de Jorge, né? Uma iniciativa multissetorial que reúne então secretarias municipais de turismo, educação, cultura, juventude, esporte e lazer e também de desenvolvimento econômico e inovação com o apoio do SEBRAE, né? O evento é realizado aí ao longo desse mês de agosto e homenageia o escritor Jorge Amado, destacando a sua influência na identidade cultural também da cidade de Ilhéus. A programação iniciou aí no dia de ontem, né, com o espetáculo Cacau Memórias com Cheiro de Chocolate, lá no Centro de Convenções. E aí segue também com o circuito gastronômico, né, que levou o título aí de Agosto de Jorge, com restaurantes e bares que oferecem então pratos inspirados na obra do autor, na obra aí do Jorge Amado, né? Bem como também stand na Semana de Inovação que já está acontecendo lá na cidade de Ilhéus, também no Centro de Convenções, né? O Visite Ilhéus. Além de palestras sobre turismo sustentável que também estará acontecendo. No dia 13, que é o dia de amanhã, estará acontecendo então a corrida temática, né? O tema é Nosso Filho Amado. Já no dia 24, finalizando aí no finzinho do mês, o evento esportivo em homenagem ao escritor com o nome Expo Cacau, que irá acontecer de 26 a 28. Espaço com ambientação inspirada aí na literatura do escritor baiano, do escritor Jorge Amado, né? Nascido em Itabuna, mas logicamente reconhecido aí nacional e internacionalmente pelas suas obras, pela citação da paradisíaca Ilhéus, né? Encerramento então no dia 28, né, com a premiação do circuito gastronômico e apresentações culturais. Excelente programação por lá, hein? Além disso, o festival também conta com oficinas, exposições e também atrações musicais no palco da Praça de Alimentação, que é organizada aí pela Secretaria de Cultura do município, né? O festival Agosto de Jorge reforça então o legado do autor, integrando a literatura, turismo, economia criativa e consolida a cidade de Ilhéus como um destino cultural aqui da nossa Bahia. Então, parabéns a todos os envolvidos, ao secretário, o secretário da pasta de turismo também da cidade de Ilhéus, que é uma pessoa que eu sei que está preocupada também com essa área, em fomentar aí o turismo na cidade de Ilhéus, né? Um cidadão que conhece da área, demonstra este conhecimento, ao secretário também da área de cultura. A Ilhéus, assim como toda a nossa região, é uma região muito rica na questão cultural. Precisamos explorar cada vez mais, né? No caso de Itabuna mesmo, aqui trazendo a nossa realidade em Itabuna, a FIC, que é a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, eu acredito que precisa explorar mais essa questão do Jorge Amado aqui na cidade, né? Nós temos aí no bairro de Ferradas a casa de Jorge Amado, onde nasceu Jorge Amado, e pouco se fala exatamente nesse turismo por lá, né? Devemos trabalhar essa questão aí. Atenção Aldo Rebouças, né? Eu acredito que é uma boa pedida aí nesse sentido, esse fomento à questão turística aí da casa de Jorge Amado, né? Eu acredito que vai gerar renda por aí, para o bairro, para a cidade em si, onde nasceu Jorge Amado. Pouca gente sabe, aqui em Itabuna, né? Bairro de Ferradas, então, que era a vila de Ferradas, onde surgiu a cidade de fato. Mas, então está aí essa programação na cidade de Ilhéus, programação riquíssima, né? É uma celebração ao legado do escritor Jorge Amado, né? Muito bem. Vamos seguindo de mais informações. Desta vez nós vamos falar exatamente aí também, é uma informação do governo do estado, né, Cássio? É uma informação do governo do estado. Nós temos inclusive uma matéria sobre essa ação, né? O governo do estado, ele então fortalece aí o acesso à cultura e também à literatura com a 9ª edição aí da Flipelô. É exatamente Flipelô que acontece lá no Pelourinho, né? Vamos então a essa matéria. As duas filhas de Elizabeth vão levar para casa mais do que simples livros. Eu, como mãe, né, eu sempre incentivo e eu sempre falo a elas que leitura é vida, entendeu? É um conhecimento que você adquire para você, entende? E que ninguém vai tirar. A Biblioteca de Extensão, a Bibex, do Governo do Estado, é uma das atrações da Flipelô, Festa Literária Internacional do Pelourinho, que movimenta o centro histórico da capital baiana até domingo. Na programação, oficinas, palestras, contação de histórias, jogos educativos e, claro, muita leitura.
evento público, gratuito, para a gente poder mostrar, né, o universo das letras, o universo da produção literária, não só dos baianos, mas também de todos os outros lugares, né, para as crianças, para os jovens que estão iniciando sua vida escolar. A Flipelô é uma das principais do país e atrai todos os anos uma média de 250 mil pessoas. Para o Estado, é importante apoiar a realização de feiras literárias para valorizar a cultura baiana. O Estado fez um investimento de 24 milhões e 300 mil na realização de 81 feiras. E nós vamos chegar até o final do ano na realização de mais de 100 feiras literárias apoiadas pelo governo do Estado. Isso representa a circulação, a distribuição, a celebração da cultura nos territórios baianos e, sobretudo, a valorização da literatura baiana. Neste espaço, escritores baianos contam seus processos criativos e estimulam o surgimento de novos leitores. Trazer a literatura para alunos, para as pessoas, para a sociedade, é algo genuíno. No momento onde a gente tem pesquisas, onde as pessoas estão lendo menos do que no passado, inclusive uma forma de resistência e dizer vamos ler, porque quem lê cresce, quem lê se desenvolve. Muito bem, de fato, quem lê cresce, quem lê se desenvolve, né? Boa fala aí desta professora. E de fato, né, esse fortalecimento do acesso à cultura, do acesso à leitura, isso é importantíssimo. E a Flipelô, ela, logicamente, é uma iniciativa importantíssima nesse sentido. Precisamos fomentar, então, a leitura, fomentar o acesso à nossa cultura baiana para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Precisa estar na mente da juventude. Essa questão aí, precisam ler mais, né? Como aí volta a dizer a frase da professora, quem lê cresce, de fato, quem lê cresce, a leitura ela abre de fato esse leque aí de possibilidades e de informações. Muito bem, parabéns a todos os envolvidos, hein? Vamos seguindo aqui com mais informação, desta vez também lá da área do governo do estado, né? Porque está havendo aí uma dança das cadeiras, após mudanças aí no secretariado, o governador Jerônimo então está promovendo aí mudanças no segundo escalão da sua gestão aí, né? Mudanças no segundo escalão, hein? Após essa dança das cadeiras aí no secretariado, o governador Jerônimo Rodrigues também promoveu as mudanças na estrutura do segundo escalão do seu governo. Esse é o fato, essa é uma informação, inclusive, que você encontra lá no portal à tarde, que é parceiro aqui do nosso TV News segunda edição, hein? 5 órgãos estaduais. Olha, atenção, 5 órgãos estaduais terão novos comandantes, né? Nomeados então aí pelo petista, com o objetivo de renovar e também fortalecer a sua gestão, hein? Após a saída aí do Rodrigo Pimentel, que assumiu a Secretaria de Administração, a SAEB, o Departamento também Estadual de Trânsito, DETRAN, da Bahia, terá um novo comando, que será o Max Passos, né, que era então diretor de habilitação do órgão de trânsito e foi uma indicação aí do partido político, o PP. Né? Seguindo então já o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é o INEMA, será conduzido por Eduardo Topázio, que trabalhava dentro do órgão como diretor de fiscalização ambiental e substituirá então aí a Maria Amélia de Cone e Moura. A superintendência aí da Previdência, a SUPREV, também passará por mudanças com a chegada de Rosário Murici, que estava então atuando na Secretaria de Educação, e para o lugar então de José Maria de Abreu Dutra, que comandava então a SUPREV, passará a ser comandada pela Rosário Murici. Lembrando que o Instituto Anísio Teixeira, o IAT, que é responsável por políticas educacionais e vinculadas à Secretaria de Educação, também terá uma mudança e passará a ser dirigido pela senhora Vânia Almeida. A última mudança será então da Companhia de Transportes da Bahia, a CTB, com a Eraci Lafuente, que era, melhor dizendo, Eraci, né? O senhor Eraci Lafuente, que era então diretor de obras da companhia, assumindo o cargo que era ocupado até então
por Ana Cláudia Nascimento, hein? O governador disse então em entrevistas disse o seguinte, abre aspas aí para a fala do governador, né? Anunciamos mudanças na gestão de 5 órgãos estaduais, com o objetivo de renovar e fortalecer nossa equipe para seguir avançando com responsabilidade e compromisso com a população. Agradecemos aos gestores que encerram seus ciclos e damos as boas-vindas aos que assumem os novos cargos no governo, confiando que essa nova composição trará ainda mais energia e resultados para a Bahia, afirmou então aí o governador Jerônimo Rodrigues. Está aí a informação dessas mudanças, né? Após as mudanças no secretariado, ele então está anunciando aí mudanças também no segundo escalão aí do seu governo. Eu espero que, de fato, essas pessoas que estão sendo empossadas agora nesse segundo escalão, de fato, desenvolvam um excelente trabalho, servindo ao povo do nosso estado, servindo a você, baiano e baiana, que aqui nos assiste. Muito bem, vamos seguindo com mais informações, desta vez agora lá da cidade de Ilhéus, isso mesmo, na cidade de Ilhéus, onde por lá a prefeitura, né, o prefeito municipal entrega aí o food park, prevê então essa entrega do food park e revitalização de ciclovias, né, isso lá na Avenida Soares Lopes. Muito bem, é uma área que precisa mesmo ser bem equipada, né? Hoje é uma área de mato por ali e de fato precisa de uma ação que dê uma nova vida, né? Então o prefeito Valderico Júnior, ele prevê então essa entrega aí do food park e também revitalização dessas ciclovias, além das passarelas que compõem aí a Avenida Soares Lopes, né? Na tarde de ontem, da sexta-feira, o prefeito municipal da cidade de Ilhéus, o Valderico Júnior, esteve então no local, né, exatamente nesse local que você vê nas imagens, que é onde está sendo construído o food park, né, para acompanhar o andamento das obras. Ao ser questionado, então, ele previu a entrega da obra. O gestor informou que a inauguração deve ocorrer entre 30 a 45 dias, garantindo que o espaço já esteja em funcionamento na primavera e no verão. Eu tenho certeza que vai bombar esse espaço aí. É uma área, eu sempre passei por ali, aquela área da Avenida Soares Lopes, né? Nós temos ali a Ponte Jorge Amado, que é aquela ponte estaiada, a primeira da Bahia, que, diga-se de passagem, o cartão postal do sul da Bahia, né? Mas quando você passa por ali e que você chega até a Avenida Soares Lopes, o que muito se vê é o que mato, só vegetação. Então, por que não construir um food park? Por que não construir ali um ambiente de lazer, né? E, de fato, agora o prefeito está tirando essa ideia do papel. Parabéns, parabéns. E eu sei que tem muitas áreas ali que podem ser construídas mais, né? Para prática de esportes, enfim, é bem interessante, né? Então o prefeito deu aí este prazo, já aprazou aí essa entrega para daqui a entre 30 a 45 dias, para que a população de Ilhéus possa então receber este importante equipamento aí na Avenida Soares Lopes, né? O Valderico também adiantou que a Avenida Soares Lopes também passará por intervenções. Maravilha, hein? Está prevista aí a revitalização da ciclovia localizada ao fundo da avenida, próximo à faixa de areia, no trecho que vai do letreiro, né? Nós temos aí um letreiro lá em Ilhéus, que é Eu Amo Ilhéus, de fato, e até o centro de convenções, né? Incluindo a área posterior ao food park, ou seja, o food park que saiu ali da ponte Jorge Amado, está sendo construído o food park, bem como toda aquela área de lazer por ali, e logo depois será feita uma revitalização, segundo o próprio prefeito municipal, ali das ciclovias na Avenida Soares Lopes, né? O projeto prevê, segundo a informação aí, iluminação em LED ao longo de todo o percurso e também a instalação de uma guarita da Guarda Municipal. Isso é importante para resguardar, então, aí a área pública, né? O prefeito também destacou ainda que serão construídas 3 passarelas de madeira para acesso à faixa de areia. Olha que coisa legal, né? Também com iluminação e ampliando a infraestrutura e a segurança por toda a região central de Ilhéus. Parabéns, hein? É isso que precisamos. Preparar a cidade, né? Trazendo exatamente esses ambientes, né? Ambientes de lazer, ambientes de gastronomia, que eu tenho certeza que agregará muito para o ilhéense, não só para o ilhéense, melhor dizendo, para toda a nossa região, para os turistas que chegarão aí e terão um local
digno para poder fazer uma refeição, né? Provar das iguarias locais, enfim, praticar esportes, né? Levar suas crianças para o lazer, onde a família poderá também se reunir, enfim, são inúmeras atividades. Ilhéus é uma cidade muito bonita por natureza, nós sabemos disso, e que precisa de ações como essa, desse cuidado do poder público. Então, quero aqui parabenizar, espero que na inauguração nós possamos ir lá, mostrar aí, de fato, tudo que irá acontecer nessa inauguração e também participar de tudo que por lá irá acontecer. Muito bem, esta informação. Eu quero agradecer a sua companhia, dizendo que amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui de volta com mais uma edição do nosso TVI News, segunda edição, tá bom? TVI, 20 anos contando a sua história.